Senhor, nós queremos pedir que esse tempo seja tempo de abrir a Tua palavra, de estudarmos, de aprendermos mais do Senhor. Um assunto tão importante para nós, que é esse assunto sobre liderança. Capacita-nos e usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Deixa eu resgatar aqui. Ok. Estamos chegando basicamente hoje à última aula do curso sobre liderança e a proposta desse curso tem sido fundamentar biblicamente a nossa concepção e prática da liderança, eventualmente rever alguns conceitos, firmar um pouco mais as nossas bases para que a gente também desenvolva habilidades ou resgate habilidades que às vezes com o tempo a gente perde, até mesmo pela prática e o exercício. Mas a gente desenvolver melhor como cuidar das pessoas que estão sob a nossa liderança. Então, as aulas que nós tivemos até agora foi a primeira aula com o Fernando sobre ser líder, depois sobre liderança e integridade com o Oswaldo. Semana passada o Erasmo nos falou sobre liderança de pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre o coração do líder e do servo. Eu vou enfatizar muito mais nessa questão do coração do líder. E já explico por quê. Além desse módulo, em julho nós teremos mais um módulo, que nós teremos outros temas complementares. Então é possível que servo entre de uma maneira mais ampla nessa próxima, mas dando o que eu vou pelo menos introduzir o assunto. Mas minha prioridade vai ser tratar sobre essa questão coração do líder. Um assunto que talvez a gente até ouça, ventila, mas nem sempre a gente conversa sobre o que é essa questão do meu coração, como anda meu coração, o que tem a ver meu coração com liderança, e o que tem a ver, na verdade, coração com a minha vida, e o que tem a ver coração com as Escrituras. Então, meu intuito é gastar algum tempo olhando com vocês, então eu vou firmar alguns conceitos inicialmente, até de como a liderança, como a questão do coração é tratada nas Escrituras, e em um segundo momento nós vamos olhar para alguns exemplos de líderes e a relação deles com a maneira que o seu coração estava e o seu perfil de liderança, como que isso afetava ou não a sua liderança. Então, você fica à vontade durante essa aula, levante sua mão, traga sua contribuição, traga seu questionamento, não tem problema nenhum, tá bom? Quando a gente fala de coração, mesmo no nosso dia a dia, há várias expressões que a gente usa que de alguma maneira tem alguma relação com essa questão coração. De repente alguém chega para você e fala, olha, fulano tem um coração de ferro. Significa o quê? Um coração aguenta. Se fala é de coração mole, manteiga derretida, talvez um outro sentido. Um coração de ouro, ou o que eu vou falar para você é do fundo do meu coração, fazer das tripas coração, ou esse cara ou essa mulher não tem coração. Tá vendo? São várias expressões que a gente usa no dia a dia e que tem alguma relação com o coração, mas nem sempre, na maioria das vezes, não está relacionado somente com esse órgão aqui. O coração que está batendo, que está pulsando dentro de nós. Tem uma série de outros sentidos. E quando a gente olha para as Escrituras, não é diferente. A palavra coração, e você já deve ter passado por alguma sala que menciona um pouco dessa ideia, quando as Escrituras falam de coração, tem uma série de sentidos presentes ali. Então eu quero fazer esse exercício de resgatar alguns desses sentidos em que coração é usado, mas para isso é importante a gente entender alguns aspectos do nosso coração e a gente vai olhar exatamente essas ideias nas Escrituras. Primeiro, o nosso coração humano ele responde cognitivamente por meio de processos, racionais, por isso que às vezes a gente fala que coração está muito ligado com o nosso intelecto, que são baseados naquilo que a gente crê, nos nossos valores. Então, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita tem uma relação direta com a maneira que o nosso coração se comporta. Então, primeiro, cognitivamente, depois ele responde afetivamente, ou seja, uma série de sensações, de emoções que estão ligadas com o nosso coração, que também está ligada com o nosso cognitivo. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. E, por fim, a ideia de responder volitivamente. As nossas decisões, por meio de uma série de escolhas, elas vão refletir uma série de compromissos intencionais do nosso coração. Mas vamos lá, como que as Escrituras nos apontam com o coração como centro do conhecimento? Há algum texto que você lembra que fala das Escrituras como conhecimento, centro de conhecimento? Vamos lá.
Exercício rápido com cada um dos aspectos que eu quero fazer com você. Ok, então o que ele está falando? Ele escreveu no coração? Não, ele está falando, eu guardei a tua palavra no meu, vou colocar aqui, né? Coração com um objetivo, para eu não pecar contra o Senhor. Então, sempre que ele precisar, o que ele vai fazer? Vai resgatar do coração um conhecimento. Tá? Algo que foi guardado aqui, algum outro texto que você lembra? Ok, então vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio conhecimento. De alguma maneira ele pode estar relacionado com esse conhecimento. O seu conhecimento não é suficiente, mas é o conhecimento que você tem do Senhor que tem que ser a base, que deve ser a fonte, vamos lá, das decisões. Algum outro versículo? Acima de tudo guarde o teu coração. Deixa eu ver aqui, Osana. Acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4. Ok. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. Está falando do conhecimento ou ele está falando de, talvez, decisão? Alguns textos se aplicam aos dois. Tá? Então ele vai, mais uma vez, ligar o nosso conhecimento com aquilo que eu estou direcionando a minha vida. Ou seja, daqui vai direcionar para onde eu vou caminhar, como eu vou fazer as coisas, quais serão as minhas escolhas. Alguém tinha falado outro texto por aqui. Ezequiel fala que eu lhes darei um novo coração, uma nova mente. Tirarei do coração de pedra e desobediente e darei um coração humano e obediente. Ok, mais um texto relacionando o nosso coração, conhecimento, um coração, mais uma vez, também ligado com quebrantamento, com decisões. Percebe? Às vezes um texto está ligado com essas várias áreas do coração. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês alguns versículos que eu coloquei. Primeiro, vocês já colocaram aqui. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Depois, Provérbios capítulo 2. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Como que a sabedoria vai entrar no meu coração? É o conhecimento. Tá? Isso já nos leva a refletir. Que tipo de conhecimento está entrando no meu coração? Tá? Que tipo de conhecimento eu estou permitindo entrar no meu coração? Sempre que eu falo dessa ideia de coração, de como que entra, como que as coisas entram no nosso coração? Vamos lá, já que está aqui um órgão fechado e a gente está falando de emoções, de conhecimento, de decisões. Como que as coisas entram no nosso coração? E aí? Pelos sentidos, né? Sentidos, que mais? Ouvidos. É isso, é ouvir, é o tato, é a visão. Então vamos lá. Visão e por aí vai. Com isso a gente tem que estar atento. Às vezes a gente não atenta para essas coisas de o que eu estou vendo, o tipo de coisa que eu estou lendo, o tipo de coisa que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo. Talvez é o que a gente menos atenta. Porque parece que o ouvir não faz mal. Então, está no carro, que rádio que eu coloco lá, que tipo de conteúdo que eu estou ouvindo mesmo lá, que eu estou no carro, que tipo de conteúdo que eu estou ouvindo no contexto de rodinha de conversa, que eu estou dando ouvidos. Isso vai entrar aqui. Tá? Bom seria se entrasse e tivesse o filtro automático, mas não é. Primeiro ele entra, o que ele faz? Fica. E aí entra um processo. Se ele encontra espaço, ele acomoda e vai afetando as outras áreas do meu coração. Então a gente tem que estar atento ao que entra no meu coração. Que tipo de conhecimento que está entrando no meu coração. Tá? Outro texto, Provérbios 15, versículo 14. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de estultícia. Tá? Mais um texto mostrando, o meu coração ele vai buscar. Ele quer conhecer, ele quer encher aqui de conhecimento saudável, conhecimento bom. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Olha que interessante, né? Tudo aquilo que ela ouvia é o que eu acabei de mencionar. Entrou. Agora, o que faz com isso aqui? E às vezes a gente tem uma facilidade enorme de resgatar as coisas que não são boas para a gente fazer o que Maria faz aqui, né? Meditar nelas. Eu guardo uma fala que me magoou, eu guardo uma informação que talvez não é para ficar aqui circulando na minha mente. Isso a gente guarda fácil, mas aqui ele está falando, Maria guardou aquelas informações preciosas que ela ouviu e ia resgatando no seu coração. Então, coração ligado com mente. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação.
Tá? Então a gente percebe também que tem uma tarefa e um exercício de atuação do Espírito Santo nos clareando, nos iluminando, nos fazendo perceber, tá? Abrindo o nosso coração para que a gente de fato compreenda o tipo de conhecimento que está aqui. Tá? Segundo aspecto, que é o afetivo, as nossas emoções. Vamos lá, texto que fala agora sobre emoções que você lembra. Será que é mais difícil? Acho que não, hein? Vamos lá. Salmo 17. Jeremias, pode falar, Ana. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Seu doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Ok. Então, o coração é enganoso. Ele traz uma ideia de conhecimento, mas ele fala também de decisão. Mas vamos lá. Vai mexer com as minhas emoções. Alguém tinha falado outro texto aqui? Salmo 51, 17. Sacrifício que agrada a Deus, com um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido. Ó Deus, não me quebrantará. O que é o espírito ou o coração quebrantado? É um coração que está pesado, que está sentindo que algo precisa ser trabalhado. Então, o coração que está sendo movido pelos sentimentos, pelas emoções, por alguma coisa que aconteceu. Tá? Que mais? Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, mais uma vez, falando das minhas emoções. Como eu estou, e provavelmente você já passou por alguma situação, de passar por alguém, olhar o semblante e falar, alguma coisa não está bem. Ou vai falar, alguma coisa muito boa aconteceu. Porque o nosso semblante, ele vai refletir parte daquilo que está no meu coração. Tá? Quando você leva uma bronca, quando você, vamos lá, filho passou no vestibular. Você está feliz, isso vai transbordar. Então, o coração alegre formoseia o rosto. Vai lá, outro texto que você lembra? Irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso coração. Consultai o vosso coração. Tá, então, a ira mexe com o nosso coração. E ele está chamando, consultar para quê? Para eu avaliar como está a minha sensação, mas eu vou avaliar também que tipo de conhecimento que tem aqui, que eu vou verificar se vai combater algum sentimento ruim, que não é saudável. Algum outro texto que você lembra? Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O coração? Ok. Meu coração fez-se como cera. Ok. Então, algo, mais uma vez, que moveu o meu coração, que me deixou, talvez a ideia do coração amoleceu. Tá? Vamos lá, alguns textos que eu coloquei aqui. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Provérbios 17, acabamos de olhar semelhante aqui, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Percebe? Não é só um órgão que vai carregar emoções e expressões, mas ele vai afetar como eu estou diretamente. Não tem jeito, ele está falando que o coração alegre ele é como um remédio. Ele até traz uma restauração, um novo vigor para a gente. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Aí você vai ler um negócio desse e fala assim, difícil isso. É um exercício. É um exercício. A nossa reação espontânea, muitas vezes, é isso. Eu me alegro. Sabe quando você está torcendo para alguma coisa? Está combatendo. Então eu vou ter que puxar da minha cachola, que eu já li isso aqui em algum momento. E quando meu coração se alegrar, quando o inimigo tropeçar, o que você vai fazer? Opa, vou tentar segurar para não cair. Mais difícil ainda, né? Não só vou me regozijar, mas como eu vou tentar auxiliar. Mas coração com emoção. João 14, 27. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e creiam também em mim. Tá? Então não nos deixemos abater. E o último, que eu coloquei aqui, que a Bíblia está repleta também, é o nosso coração como centro das decisões. Tá? Então vamos lá. O que você lembra de versículo com o coração como centro de decisões? Alguns versículos já fizemos as aplicações que estão muito próximos aqui. Mas você lembra de algum outro versículo que fala de coração decidindo? Tiago 4:8. Cita pra gente aí. Fui lá. Podem ir falando outro se você quiser contribuir. Acima de tudo, guarde seu coração, pois ele depende da sua vida. Okay, então a gente aplicou esse versículo já e ele volta agora. Eu preciso guardar o meu coração porque ele é o centro das minhas decisões, das minhas vontades que vão direcionar algum outro.
palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ok, então que aquilo que está no meu coração me conduza de tal maneira que eu seja agradável ao Senhor. Algum outro? Fala, Fernando. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Opa, então mente dividida, estou indo para alguns lugares, as minhas decisões estão mandando para lugares distintos, contrários até mesmo à vontade de Deus. Ele está falando, eu preciso passar por um processo de purificação para que as minhas decisões sejam corretas. O meu coração precisa passar desse processo de limpeza para que as minhas decisões sejam tomadas adequadamente. Algum outro? Sonda-me, Senhor, examina o meu coração e prova os meus pensamentos. O que Davi está pedindo? Para sondar, para que as suas escolhas não sejam somente escolhas como o que ele fez lá atrás, que desagradaram a Deus, que corromperam ainda mais seu coração, que prejudicaram outras pessoas. Então, percebemos aqui uma relação, uma série de textos que apontam para as Escrituras como centro também das nossas decisões. Eu coloquei alguns versículos aqui também. Provérbios 16, versículo 9, em seu coração o homem faz planos, ou seja, ele está decidindo para onde vai, ele está tomando uma série de decisões, mas ele fala, mas o Senhor determina os seus passos. Eclesiastes 2, 3, vou voltar nesse texto um pouquinho mais para frente. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, O que ele está falando? A decisão começou aqui. Sabe, aquela coisa que você muitas vezes está ruminando ao longo da semana até tomar uma decisão? É algo que você vai comprar, é como você vai abordar alguém. O processo de decisão está sendo tomado aqui, momento a momento. As nossas decisões, elas não são, salvo exceções, tomadas rápido demais. Tá? Muitas delas a gente tem muito tempo para processar e realmente aqui no nosso coração. É o que Salomão fala aqui, eu resolvi no meu coração. Tá? Não foi simplesmente uma entrega absoluta, sem pensar e sem considerar tudo isso. Esdras 7, versículo 10. Dependendo da versão que você usar, ela não vai trazer a ideia que coração, mas quando você pega lá no hebraico, tem de fato a palavra coração aqui, porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. O que é eu dispor o meu coração? Eu inclinar o meu coração, a minha decisão já está tomada. Eu posso não desejar totalmente isso aqui, mas eu tomei uma decisão prévia, que vai brigar com o meu desejo, que vai brigar muitas vezes com o meu conhecimento. Então, tem uma decisão tomada previamente que vai ser útil para mim no meu processo de tomadas de decisão, no meu processo até mesmo de reações diante de algumas situações. Tá, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, ele está falando, há uma decisão com relação a Cristo que está caminhando aqui, ó, dentro do meu coração. Tá, mais uma vez, é importante a gente entender que esses elementos eles não são isolados. É por isso que a gente está vendo alguns versículos casando aqui. O nosso coração ele é um órgão, vamos lá aqui, que a gente pode considerar como dinâmico. Tá? A função do nosso coração pode começar em qualquer perspectiva e depois se movimentar em uma direção. Ou seja, começa uma decisão, um conhecimento, adquirir um conhecimento. De alguma maneira ele vai influenciar as minhas emoções e as minhas decisões. Ou pode começar, na verdade, com uma emoção que eu estou sentindo que vai me levar a resgatar algum conhecimento e que vai me levar a decidir, faço ou não. Tá? Então a gente percebe esse coração pegando todas essas informações, o cognitivo, o afetivo, o volitivo, todas essas áreas do nosso coração e elas relacionando entre si. Elas não acontecem isoladamente. Quando eu estou chateado com alguma coisa, vamos lá, eu tenho que perguntar, por que eu estou chateado? E se eu estou chateado com alguma coisa, e como líder, a gente começa a trazer algumas aplicações, depois eu vou pegar mais esses exemplos práticos, mas se eu estou chateado com algo, e tomo uma decisão nesse estado de chateação, importante para o ministério, ou importante para a sua vida, possivelmente o que vai acontecer? Ou se você está extremamente irritado, percebe? Elas estão se relacionando. Então, se eu estou extremamente irritado, provavelmente o conhecimento que eu tenho, o cognitivo, vem à minha memória, mas eu simplesmente ignoro o cognitivo e parto para a minha decisão. Eu vou fazer aquilo que eu quero, não o que é correto. Então, elas estão totalmente relacionadas, o afetivo com o volitivo, cognitivo com o volitivo o tempo todo. O tempo todo essas relações elas estão acontecendo na nossa vida.
dentro da sua casa, né? Marido, mulher, pai, filho, no trabalho, no contexto da igreja, no ministério que a gente serve, ou no ministério que você vai servir. O tempo todo isso está acontecendo. Tá? O que eu faço? Como eu faço? Esses são desafios que a gente tem para a nossa vida. Eu peguei uma citação desse livro que eu comecei a ler, que é O Coração Dinâmico na Vida Diária. É um livro que trata um pouco de aconselhamento, mas eu achei muito interessante a maneira como ele aborda. Ele diz: o coração dinâmico faz mais do que pensar. Portanto, a mudança exige mais do que o conhecimento da informação correta. Opa, eu tenho informação correta. Gente, a maioria aqui já tem anos e anos de igreja. Os exercícios que eu fiz, vocês trouxeram versículos. Quando não tinham na memória, fácil, pesquisaram. A gente tem o conhecimento. Tá, mas exige muito mais do que eu ter em mãos a informação correta. O conhecimento preciso de Deus e de seu mundo é vital para a mudança no coração. No entanto, ter crenças precisas é insuficiente para mudar o coração humano. Quando as pessoas começam a mudar o seu pensamento, seu dilema experiencial envolve emoções poderosas. A experiência do medo influencia grandemente os processos de pensamento. Às vezes, o medo é tão forte que a própria capacidade de pensar é prejudicada. E é importante considerar no ministério o efeito dos desejos e emoções no modo como as pessoas pensam. Então, nem sempre a gente valida e olha para o nosso coração e o impacto que ele pode ter no nosso exercício do ministério. A gente se envolve com a série de ações, com a série de projetos, com a série de execuções, com a série de ordens, e a gente não para olhar e examinar. Como está o meu coração no exercício da liderança? Ou como está o meu coração no meu exercício da minha vida cristã? E eu coloquei aqui, né, que a gente precisa fazer regularmente o ecocardiograma do nosso coração para saber como que está, o que tem que ir ajustando. O que eu tenho que corrigir, que tipo de remedinho que eu vou ter que tomar, seja para acalmar, né, seja para ele pulsar um pouquinho melhor, no ritmo melhor. Eu preciso fazer isso o tempo todo. Tá em vários momentos na minha vida. Então, deixei a pergunta para a gente pensar aqui. Em qual dessas áreas do coração, conhecimento, emoções, decisões, você sente que precisa mais de direcionamento de Deus? Não, eu já tenho conhecimento. Não, eu estou fraco de conhecimento. Eu preciso encher o meu coração com mais conhecimento bíblico. Pode acontecer. Porque se o seu conhecimento do exercício da liderança, né, ou do exercício do amor, do exercício do que é a bondade, são baseados somente em conceitos, nos princípios e valores que você herdou da sua família, do ambiente que você cresceu. Não é suficiente. Na verdade, é extremamente falho, porque a gente tem que basear na palavra. Então a pergunta é: como que você, líder, está enchendo o seu coração das Escrituras? Tá? Vamos lá, como que a gente pode medir isso? Não tem um termômetro que a gente está passando aqui. Mas quando eu olho escola bíblica, presença de líderes na escola bíblica, isso para mim é um termômetro. Se eu vejo alguns líderes somente num culto, pode ser pior, somente quando ele vai servir em alguma função. Isso é um indicativo muito importante que deve ser considerado. Vamos lá, não é nem pelo seu superior, é por você, é a gente que tem que começar a analisar. Tá, não, eu tenho um conhecimento legal. Então como que ele está, como que eu estou lidando com as emoções? Sabe aquele cara que é uma Bíblia ambulante? Mas zero paciência. Zero amor, zero respeito. Você fala, e aí? Onde foi parar o conhecimento? Isso é possível? É possível? Se não fosse possível, não teríamos lá em Tiago, gente, sejam praticantes e não apenas ouvintes. Está enchendo a cabeça, seu conhecimento você tem, seu coração você tem conhecimento, mas isso não está agindo na sua vida, não está sendo trabalhado nas suas emoções. Sabe aquele que qualquer coisa explode? Perde a paciência fácil. Está aqui. Tá, não, eu preciso crescer na área das decisões. Eu tenho conhecimento. Eu consigo controlar as minhas emoções. Mas quando se fala de decisão, eu sou um cara precipitado, eu não sou paciente. Às vezes eu não converso com as pessoas, eu não aplico alguns princípios no meu processo de tomada de decisão. Então, como você está? Pode falar. Assim, eu acho que o princípio do conhecimento, da sabedoria é o estudo da palavra, até porque senão você não tem condições de praticar alguma coisa que é a sabedoria, né?
Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, não só na minha vida que eu lidero, do que eu faço, mas na minha vida do dia a dia, com a minha família, no meu trabalho, é o reconhecimento, e isso tem que ser de coração, e de ter um coração humilde, contrito, e saber realmente quem eu sou, né? Que eu tenho um coração que é desesperadamente corrupto, esse exercício é difícil, porque a gente é seduzido por outras coisas que vêm no nosso próprio coração. É um jogo, é um exercício constante na vida da gente, né? Não é fácil isso, né? Mas, então, além da... Pegando essa ideia que você falou, eu tenho que ter muito bem alinhado a minha visão de Deus. A base é as Escrituras. Minha visão e a minha relação com Deus bem sedimentada, bem organizada. Mas eu também tenho que ter uma visão correta de quem eu sou. Na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo, na minha relação com o trabalho, na minha relação com o ministério. Mais uma vez, esses dois aqui também eles vão ter uma relação ali constante. Tá? O meu coração vai estar sempre aqui, relacionado aqui e trazendo as implicações. Mas bem colocado, Fernanda. Está aqui para você pensar. Lembrando aqui de mais um texto para a gente fechar essa ideia, o que a Bíblia fala de coração. É importante ter em mente isso aqui. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore ela é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então a gente traz a essência. A essência é o que está enchendo o meu coração. O que está enchendo o meu coração. Posso não dar ouvidos ao conhecimento, mas ele vai afetar diretamente e é essencial nesse processo. Tá? E essa segunda parte agora, o que eu quero fazer? Eu quero olhar com vocês para 3 exemplos bíblicos de líderes que a gente percebe claramente os corações bem distintos, com ações distintas e como que o coração deles estava sendo afetado por tudo isso, que é o coração de 3 reis. Saul, Davi e Salomão. E se você fizer o exercício, você vai olhar para o coração de uma série de outros líderes nas histórias bíblicas. Mas eu quero pensar com vocês e talvez olhar essas ações, essas reações ao longo das Escrituras, para a gente aprender um pouquinho com eles. E aí, mais uma vez, eu gosto de fazer esse exercício. Antes de eu compartilhar o que está aqui no meu slide, eu vou colocar o nome dos 3, já vai pensando aí o que você lembra da relação do coração de cada um deles e algumas das implicações nas suas decisões como líderes. Tá? Como homens que foram colocados na liderança por quem? Deus. Não foi simplesmente uma escolha deles. Tá? Então vamos lá, vou deixar aqui, Saul. Aí lembrando das histórias, de episódios talvez, e relações. O que você lembra aí? Oi? Pode falar, não precisa ser na ordem que está ali não, tá? Depois eu vou na ordem que eu coloquei ali. 1 Reis, capítulo 3. Sim. Onde ele fala de 8 a 10, né? Porque o servo aqui está no meio do povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Aí no 10 ele fala, o filho de Salomão fez, agradou ao Senhor. Ok, então vamos lá. O que isso fala sobre Salomão e o seu coração? Ele buscou sabedoria. Tá muito pequeno aí, gente. Tá. Testando o coração, testando a visão de vocês. Testando a visão. Então vamos lá. Pode ir falando mais aí. Interessante esse texto, que ele pede sabedoria com uma intenção. É para adquirir conhecimento pelo conhecimento ou não? Então vamos lá, ele está querendo... Isso, ele está querendo discernimento.
Então, vamos lá. Por que você está fazendo uma classe de escola bíblica? Porque eu quero saber só as coisas. Por que você está fazendo um curso de teologia? Porque eu quero conhecer sobre Deus. Não. Eu tenho uma intenção que tem que ser nobre também. O que eu vou fazer com isso aqui? Vai lá. Tá aberto para qualquer um deles aqui que você quiser falar, tá? Pablo, Davi também tem vários salmos que ele pede muita sabedoria. Eles colocam diante de Deus para que Deus... Então, vamos lá. Davi também pede muito por sabedoria. Pede muito por temor. Se arrepende fácil. É um cara que se arrepende. Então vamos lá. Se arrepende. E eu vou colocar entre aspas aqui para a gente conversar sobre isso, Luana. Há controvérsias. Mas vamos deixar ali. Mas queira ou não, é a marca de Davi. É um cara que se arrepende. Tá, talvez diferente de... Então, vamos lá, colocar lá o que eu falei, né? Coração duro, vaidoso. Oi? Obstinado. Eu diria até mentiroso o coração de Saul. Porque muitas vezes... Tem alguma coisa boa não dele, tadinha? Alguém falou mais alguma coisa aqui? Vou colocar aqui embaixo, ó. Bonito. Muito bonito. Ele praticou muito princípio. Coração alegre, formoseia o rosto, né? Ele estava aqui, aquele que distorce assim, mas vamos lá, eu conheço, bonito, vamos deixar aqui, tá? Pelo menos ele conquistou alguns corações com isso, provavelmente, né? Vai lá. Gente, parece bobeira, mas isso influencia o nosso coração. No nosso processo de decisão. Tá? Quantas empresas, por vezes, escolhem um em detrimento do outro por causa da aparência física? Então, isso tem. Quantos casaram... Cadê a Rosa? A Rosa que brinca, né? Eu casei com o zóio azul, né, Rosa? Não que o Wagner seja uma má pessoa, mas... Vou defender, né, Rosa? Tá vendo? E ela brinca assim com a gente, brincava bastante com a gente falando isso, mas brincando com o Wagner, né? Mas isso é algo sério. Quantos casamentos foram decididos por causa de aparência ou foram desprezados, abriram mão de alguém talvez sério com Deus, firme com Deus, que daria um casamento, que bênção. Mas não tinha a beleza. A pessoa não tinha o discernimento, Cíntia. Exatamente. Faltou-lhe o discernimento. O que mais? Vamos lá no fundo e depois aqui. Aniel. Reis 11:4. Sendo já velhos, suas mulheres e perverteram o coração para seguir os deuses. Seu coração não era mais todo fiel para com o Senhor. Eu vou colocar aqui pervertido, mas que outra palavra? É perverter o coração, mas vocês estão entendendo. Me ajuda com outra palavra aqui. Desvio, distorcido, melhor. Vocês vão entender isso aqui. Deixa eu ouvir só a turma aqui, a gente vai para o intervalo e a gente vai olhar os textos bíblicos sobre isso que vocês falaram aqui. Sinceridade de coração. Da Saul aí, coração humilde, quando ele fala que ele é da tribo de Benjamim, é da tribo menor. No começo, quando ele foi escolhido, não sei se vocês lembram, eu acho que eu separei esse texto. Ele argumenta, quem sou eu? Né, da tribo mais... Por que eu? Isso aqui nos faz pensar... Já vou antecipar a aplicação, tá? O estado do meu coração, ele é permanente. Por isso que é importante vamos lá, o ecocardiograma constantemente. Eu preciso acompanhar constantemente, porque o meu coração, ele é dinâmico. Hoje eu estou bem. Dependendo do que aconteceu hoje, amanhã eu posso não acordar tão bem. Minha alma pode estar abatida, meu coração pode estar agitado. Algum desvio do conhecimento pode começar a brotar no meu coração. Coração adorador. Então eu paro aqui, gente, a gente vai para o intervalo e voltando, a gente vai olhar para isso aqui, como que o coração desses homens foi afetado como líderes de Deus. Tá? E a relação que tem com a nossa vida. Vamos para o intervalo e depois a gente volta.
quero olhar com vocês agora alguns textos que tratam um pouquinho desses 3 reis, alguns episódios, algumas menções. Obviamente a gente não vai explorar toda a vida deles, mas tirar alguns princípios para a gente aqui da sua relação como líderes, né, e de que maneira o coração deles estava envolvido, comprometido ou não, com aquilo que estava acontecendo. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu coloquei algumas nomenclaturas, tá? Mas obviamente você pode usar a sua. Tá? No seu estudo pessoal você vai identificar algumas ações, algumas questões que você usaria termos diferentes, como por exemplo Salomão com o coração pervertido, talvez você usaria diferente. Tá? Então não se prenda à minha definição especificamente, eu quero começar olhando para Saul, e eu estou colocando aqui como um líder que tinha um coração inclinado para o mal. Tá? O que eu quero dizer inclinado para o mal? Todos nós temos um coração inclinado para o mal? Sim, de alguma maneira sim. Né? O coração contaminado pela natureza pecaminosa que está aqui. Mas de alguma maneira Saul, aparentemente, ele dava um pouco mais de vazão para isso. A gente trabalha numa mão aqui de, vamos lá, vamos combater aquilo que está de ruim no nosso coração, encher de coisa boa. Saul não me parecia ser muito esse cara não, mas vamos lá. Um coração escolhido por Deus, porém instável. Vamos ver o que significa isso aqui. 1 Samuel 10:9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos aqueles sinais se deram naquele mesmo dia. De alguma maneira, Deus, percebe? Deus estava atuando diretamente no coração de Saul. Aquele medo inicial, aqueles argumentos que ele usou para falar, eu não sou a melhor pessoa para assumir essa função. Será que realmente sou? Então, a gente já vê que Deus colocando a mão no coração dele. Tá? Bom ou mal, um líder bom ou mal, ele foi escolhido por Deus. Tá? Toda a autoridade ela é colocada por Deus onde ela está. Quando a gente pensa em liderança, igreja, também, vamos lá. Tá? Deus coloca líderes aqui. Como ele está, como ele vai se portar, como ele vai desenvolver a sua liderança, é outra história. Tá? Mas é um coração que foi escolhido por Deus, porém ela é instável. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que está escondido na bagagem. Ou seja, ao mesmo tempo que ele entende, ele volta a ficar receoso, ele fica temeroso, ele tenta fugir inicialmente. Você fala, puxa, mas esse é Saul? Né? Esse cara é obstinado, vaidoso, coração duro. Mas a gente percebe no começo um cara que você fala, puxa, daria tão certo, né? Obviamente que tem um início ali que eles vão olhar para a beleza, né? A boniteza dele ali, a força, né? O vigor físico, e vão ser inclinados a pensar ali. Tá? Vamos lá. Muitos líderes são escolhidos por isso. A capacidade que ele adquiriu em algum momento. A capacidade muitas vezes cognitiva. Estudou onde? Opa, como que nós escolhemos os nossos líderes? É só pelo preparo intelectual que ele tem? Tá? Então talvez alguns sinais aqui para Saul poderia induzir o povo a uma escolha totalmente equivocada. Tá? Na história de Davi tem um exemplo parecido. Vocês lembram lá o que aconteceu no processo? Quando estava para escolher Davi, vai lá, chama os irmãos, né? E tem um que era o mais forte ali, Eliabe, e até mesmo Samuel foi quase que levado a escolher alguém por causa da aparência. E aí vem uma confrontação. Eu olho, escuta Samuel, eu vejo diferente. Os meus líderes eu olho de uma maneira diferente. Significa que Deus nunca vai usar alguém que não tem um coração inclinado para ele? Que Deus nunca vai capacitar? Eu acho que Saul é um exemplo. Tá? Para que a sua vontade seja feita, para que os seus propósitos sejam feitos, por vezes Deus vai usar. Deus vai dar alguma capacidade. Ele foi. Deus, vamos lá, o Espírito de Deus habitou na vida de Saul. Né? Deu força, deu capacidade. A gente percebe isso. Tá? Mas ele tinha um coração instável. Foi escolhido por Deus? Sim. Mas era um coração instável. Ainda que Davi tenha sido escolhido olhando o coração, segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Exatamente. Não livrou ele de tropeçar. Então, vamos guardando isso aqui. Tá aqui acabei de mencionar, né? Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então, Deus pode usar, mesmo líderes falhos,
vou usar dizer isso aqui, tá? Me corrijam. Mesmo nas suas limitações e incapacidades, Deus pode usar para fazer valer a sua vontade, para fazer valer a sua justiça, para nos ensinar. Tá? Por vezes Deus permite. Tá? Então, no caso de Saul, Deus estava querendo ensinar para o povo o quê? Vocês lembram? Pelo menos um princípio. Quando o povo pede o rei, Samuel fica indignado com aquilo, se sente rejeitado pelo povo. O que Deus fala para Samuel? Vocês lembram? Exatamente. Então Deus tinha um propósito, um projeto de ensinar para aquele povo, para aquela nação. Escuta, é isso que vocês querem? Eu vou dar o que vocês querem. Tome. É esse, é um rei, talvez seguindo o padrão dos outros reis, que era o que a nação estava querendo, ter algo semelhante. Está aqui. Tá, mas lembra, vocês não estão rejeitando esse juiz, vocês não estão rejeitando esse líder, vocês estão rejeitando a Deus. Então, vamos lá, caminhando um pouco mais aqui, um coração escolhido por Deus, porém instável. Outra ideia sobre Saul, um coração precipitado e desobediente. Tá, vamos lá, 1 Samuel 13. E então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Um coração precipitado, um coração que não sabe esperar. Lembra, Saul, ele tinha que ter aguardado a chegada de Samuel para que o sacrifício fosse oferecido. O que ele faz? Ele se antecipa. Tinha passado o tempo todo. Ou seja, já tinha esperado o tempo suficiente. E o que ele faz? Ele oferece o sacrifício. Você fez algo que não era a sua função. Um coração precipitado. Um coração desobediente, quando a gente olha 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que contexto está acontecendo isso aqui? Vocês lembram? Ele não mata o rei. Uma ordem tinha sido dada e era clara: mata tudo, todos. Ele guarda, vamos lá, esconde, ou preserva a vida do rei. Ele preserva parte do rebanho. E aí, quando confrontado, aí começa esse coração desobediente, esse coração já obstinado a aparecer. Ele começa o quê? A argumentar. E vem a justificativa por aquilo que ele fez. Eu guardei o melhor do rebanho para quê? Para o sacrifício. Então, o coração do líder, ele pode se deixar ser levado e endurecido por uma série de questões. Seja, pegando o versículo anterior, seja por medo do que as pessoas vão pensar: opa, os meus soldados começaram a ir embora. E eu fiquei preocupado e tinha que oferecer o sacrifício. Ele estava mais preocupado com aquilo do que com o que Deus havia ordenado. Você já teve que tomar alguma decisão e começa a passar na sua cabeça o que fulano vai pensar? O que fulano vai achar? E se a gente começa um monte de si e vai esquecendo talvez de uma ordem clara de Deus para nós. E a gente vai abrindo concessões. Meu coração vai sendo contaminado, meu coração começa a entrar no processo, seja de tomar decisões precipitadas ou de desobediência deliberada. Então Saul, ele mostra esse coração duro, esse coração obstinado, ao não assumir a sua responsabilidade. Quando ele é confrontado, lembra o que ele responde? Não, eu fiz exatamente como Deus mandou. Está aqui, vocês colocaram, coração mentiroso. Quando nós, como líderes, negligenciamos uma ordem clara de Deus, e quando confrontados, muitas vezes, haverá a luta por justificar aquilo que a gente fez. Eu não quero pagar o preço. Eu não quero pagar o preço, talvez de perder a minha liderança, ou talvez de ter a minha imagem comprometida. O que os outros vão pensar de mim? Está aqui. O interessante, né?
você vai seguindo uma sequência, né? Temor de homens, coração dividido, incredulidade. Mostra que quanto é incrédulo, na verdade. Coração incrédulo. Não é quem pode ser líder, né? A nação de Deus, né? Ou seja, ele tinha um certo nível de relacionamento, bem colocado isso aqui, ele tinha um certo nível de relacionamento com Deus. Mas será que era um relacionamento de temor? Acho que esse aqui ele vem um coração dividido, Fernando. Talvez aqui eu acho que tá. Eu acredito que é muito mais isso aqui. Era um coração que fazia porque ele se mantinha essa relação com Deus, era quase que uma relação de troca. Eu consulto Samuel, ele está comigo porque eu preciso dele. Ele é o porta-voz de Deus. Mas no momento que eu achar, eu vou descartar que está ali. Opa, ele faz o sacrifício, mas eu vou fazer aqui porque eu estou perdendo os meus soldados. Então, essa relação dele com Deus não era essa relação de um coração inclinado, que era diferente do coração de Davi, que a gente vai chegar ali. Era muito mais esse coração obstinado. Não tinha uma relação, aparentemente, tá? Firme com Deus, de relação de temor. Tá? Oi? Não só Saul, né? O trabalho do sacerdote, o trabalho do profeta, tinha essa relação de fazer essa ponte, esse contato com Deus. Né? Os sacrifícios eram oferecidos pelo sacerdote. Tá? Então, tinha muito dessa relação. Obviamente, Deus se relacionava de uma maneira pessoal também. Sim, a gente vê claramente Deus falando com Davi, Deus falando com Salomão. Mas Samuel, lembra que ele estava saindo de um período em que os juízes eram esses instrumentos. Tá? Então tem um processo de transição. Vem o rei, mas as ordens, as orientações e as consultas eram o tempo todo, vinha através de Samuel. Tanto que o juiz Samuel era conhecido, chamado como vidente. Tá? Quando Saul foi escolhido, né, ele estava procurando o vidente, porque ele queria saber onde que estava a mula perdida, não sei se vocês lembram. Tá? E ele falou, não, vamos atrás do vidente, porque ele vai nos ajudar. E quando ele chega a Samuel, então Deus traz essa notícia para ele, que aquele vai ser o rei. Tá? E aí ele revela realmente, mostra aquilo que iria acontecer. Então, se você não lembra da história, vale a pena você ler para enriquecer a sua visão, a sua compreensão de quem é esse homem aqui. Por que ele é precipitado? Por que ele é desobediente? Tá? Porque ele não estava estabelecendo a relação da maneira correta com Deus. Por quê? Por que ele chama? Ele está preocupado com os interesses pessoais dele, ele não quer saber o que Deus tem. Eu quero saber o meu futuro, eu quero saber se realmente o reino está perdido e não tem volta. Ele está olhando para ele o tempo todo. Esse é o coração desse rei. Tá? O líder que preocupa muito mais consigo mesmo é um problema. É um problema. Ele pode até fazer coisas muito boas, trabalhos muito bem feitos, mas o louvor vai ser dele, para ele. Deus pode deixar. Deus pode nos abençoar através de alguns homens assim. Mas a vida dele talvez vai ser caracterizada por isso aqui. Outro texto ainda que eu coloquei aqui. E então disse ele, pequei, honra-me porém agora. Isso aqui é o mesmo contexto quando ele é confrontado de uma maneira mais direta. Olha o que ele diz, tá? E então disse ele, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ou seja, Samuel confronta, fala que ele foi rejeitado por Deus, olha a reação dele. O que você percebe aqui nessa reação? Tem alguma coisa errada aqui nesse texto ou não? Exatamente, a preocupação dele é isso aqui mais uma vez, gente. Ele tá, ainda assim, ele está preocupado com o povo. Sabe, quando o líder de Deus fez a caca, ele é confrontado. Aparentemente ele fala, não entendi o meu pecado, mas ele está preocupado com os outros. Escuta, você vai ter que falar isso em tal lugar, eu vou ter que falar com a minha mulher, eu vou ter que falar com o meu filho, eu vou ter que falar com o meu fulano, o meu triciclano. Ele está preocupado com o quê? Com a imagem. Gente, que tipo de reação você tem quando o seu pecado é confrontado primeiro por Deus? As nossas tentativas, vou colocar as nossas, a gente é fera em fazer isso. As nossas tentativas de ocultar é porque a gente está preocupado com os outros, não com a nossa relação com Deus. Saul era esse líder. E eu preciso avaliar se eu sou ou se eu estou caminhando para ser esse tipo de líder. Ou quando eu peco e Deus me confronta, eu corro primeiro para Ele. Porque a minha relação com Ele é mais importante. Será? Então, fica a pergunta aí para você. Deixa eu acelerar um pouquinho. O coração cheio de inveja e amargura, vocês colocaram aqui.
Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim deram milhares. E que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Mais uma vez, o que esse texto fala sobre esse líder? Um líder que se sentia ameaçado, inseguro, um líder melindroso, e por aí a gente vai. Escuta, o outro não pode ser elogiado. Por que não? Talvez você dê uma tarefa para algum liderado seu, ele fez a tarefa com excelência, e alguém chegou ali e teceu um monte de elogio, e você estava perto e você ouviu, o seu coração já fica: por que ele não eu? E talvez você está 1 ano e não recebeu um elogio ainda. Fala: estou o ano inteiro camelando, ninguém vem elogiar o meu trabalho. Isso é realmente necessário? A gente curte isso, gente. A gente curte, a gente tem que podar isso o tempo todo. Ele não estava sendo, vou colocar assim, ele não estava sendo desprezado. Mas houve um reconhecimento por Davi. E ele se sentiu desprezado, ele se sentiu ameaçado. Então, e aí ele percebe o conhecimento, como que as nossas emoções elas estão ligadas. Uma informação que chegou afetou a sua emoção, que afetou a sua decisão. Olha a decisão que esse líder tomou. Eu agora vou perseguir esse cara. E quem é esse cara? Aí ele esquece todo o histórico desse cara, que ele resolve perseguir. Como que ele estava sendo bênção na vida dele, como ele estava sendo bênção, vamos colocar aqui, na vida do seu filho, no reino como um todo. Ele se sente ameaçado por vou colocar aqui um jovem, que nem soldado era, como foi desprezado pelos irmãos, por Golias e por todos os soldados ali. Mas é esse aqui, Saul. Um homem cheio de inveja e cheio de amargura. E daquele dia, então, consegue imaginar isso aqui? Daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O em suspeita, ele tinha decidido realmente não acabar com esse cara. Mas vamos lá. Falou, pois, Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Aí você vê as decisões tomadas em virtude de um coração contaminado. Se o seu coração, se o meu coração for impregnado pela inveja, se sentir ameaçado por alguém, fica atento com as suas decisões. Não, chama fulano para servir junto com você. Eu acho que ele não vai ter tempo. Não, vamos chamar outra pessoa? Você não assume, mas você arruma jeito de. Eu acho que fulano não se dá bem com Beltrano. Vamos deixar ele para lá? Vamos chamar outro. Você já percebeu isso alguma vez? A gente pode fazer isso. Liderança é coisa séria. Liderança não é sobre mim, a minha relação comigo mesmo e como os outros vão ficar me vendo. É o serviço que eu estou prestando para Deus. E eu vou ser cobrado como líder. A turma mais velha que está aqui, a turma mais nova. Tá? Vamos ser cobrados como líderes. Saul, ele não só tem o seu coração contaminado, mas quando o meu coração contaminado, o que ele faz? Está contaminado, eu vou contaminar os outros. Eu vou induzir, eu vou levar, eu vou envolver outras pessoas juntos. Porque eu falo mal, porque eu persigo, porque eu maquino algo e eu envolvo outras pessoas nesse processo. Porém o rei disse: certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugia e não o fizeram saber. O que ele está fazendo aqui? Escuta, ele está disposto agora a perseguir e matar todos os sacerdotes, os representantes de Deus. Ele está ignorando totalmente quem é Deus, qual é o projeto de Deus para a nação de Israel. Ele não estava preocupado, agora ele estava querendo implantar o seu reinado. O seu reinado. Então realmente era o homem mandando aqui. Coração desprezado e afastado de Deus. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aqui está, Luiz Carlos, essa conexão, o representante de Deus. Tá? Deus não falou mais com Saul, Deus usava Samuel para falar, e ele não mais ouvia a voz de Deus, não ouvia as orientações de Deus, porque Deus falou: acabou aqui. Tá? E então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de adivinhação para que vá a ela e a consulte. Ou seja, o desespero leva também a tomar ações precipitadas. Eu quero. Sim, sim.
conhece a história dele, conhece as orientações e as ordens que havia no reino, as proibições, as limitações, ela fica com medo. Tá? Então, tá fato aqui. Tá? Mas um coração desesperado, e às vezes o nosso desespero nos afasta ainda mais de Deus. Pode nos afastar ainda mais de Deus. Tá? E o último texto que eu coloquei sobre Saul. E então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Gente, olha que interessante. Até na hora da morte, a sua escolha pela morte foi pensando em quê? Nele mesmo. Não vão me demitir. Eu vou pedir as contas. Ninguém vai me afastar do ministério. Eu peço a exclusão dessa igreja antes que me exponham. Opa, gente, a gente vê isso várias vezes, várias vezes. Nosso coração é tão mau quanto o de Saul. Não acho que Saul foi o pior. Você é igual, eu sou igual. Um coração contaminado, um coração que está ali flertando o tempo todo com esse mal. Então, toma cuidado. Tá? Davi, coração, eu coloquei aqui, um coração dedicado ao Senhor, ou o homem segundo o coração do Senhor. Deixa eu pular aqui que eu coloquei um slide que era para eu ter tirado. Um coração segundo Deus. Vamos olhar alguns desses versículos aqui. Porém agora não subsistirá o teu reino, é a palavra de Deus para Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e lhe ordenou que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus está falando claro aqui, olha, povo, nação, primeiro foi o rei que vocês quiseram. Primeiro não precisava do rei, estava ok. Mas vocês querem, está aqui o rei, agora vai ser um rei segundo o que eu quero. Segundo o meu coração, que tem um coração alinhado com o meu, que está sujeito, que é submisso. Então, essa ideia que aparece também em Atos, né, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos lá, chegou a pergunta para mim aqui: o que é um homem segundo o coração de Deus? O que é ser esse homem segundo o coração de Deus? O que você entende por isso? Está ligado com arrependimento. O que mais? Obedece. Alguém que tem o seu coração inclinado, que se submete, dependente de Deus. O que mais? É o coração perfeito? Não. Não é. É mais o homem segundo o coração de Deus. É aquele que quer que o seu coração seja o mais parecido e o mais sujeito ao coração de Deus. Usando essa ideia de coração de Deus também. Ele não começou a buscar na sua posição de liderança. Você lembra quando ele era jovenzinho? Havia temor, havia o trato dele com o rebanho, o trato dele com os irmãos, o trato dele com os pais. A gente percebe alguns sinais de alguém que tinha uma relação com Deus. Ele não foi simplesmente colocado naquela posição. Deus trouxe. Deus continuou mantendo e cuidando do coração de Davi. E ele queria, ele buscava. Se olhar para os salmos, né, tem vários salmos que ele fala dessa relação dele com Deus. Por isso que ele é chamado esse homem segundo o coração de Deus. Ok. Então, quando ele percebe, aí a gente está entrando aqui, né, um coração que se arrepende fácil. Pensando lá no pecado dele com Batseba, quando ele é confrontado, a primeira reação dele foi o quê? Oi? Pequei contra ti, ou ele primeiro não reconheceu? Exatamente, então eu estou pegando ele no coração fácil de arrependimento. Né? Ele dá uma ignorada, ele foi confrontado mais que uma vez pelo profeta Natan, ele não reconhece de imediato. Seja porque ele já estava cego espiritualmente, totalmente tomado pelo pecado, por todas as escolhas que ele fez. Isso pode acontecer com um homem segundo o coração de Deus? Sim. Sim. Volta lá com o nosso coração dinâmico. O fato do meu coração estar bem, e se eu descuidar, ele vai deixar de estar bem. E o meu coração corrompido, Deus pode consertar, Deus pode mudar. Ele pode. Tá? Então, quando ele realmente reconhece, parece que assim, a ficha cai. Né? Natan, ele vai de uma maneira mais direta, vai na jugular, né? E aí a ficha cai, ele entende que ele não precisava, diferente de Saul, ele não precisava estar preocupado com o reino.
Ele nem deveria estar preocupado com o reino. Nem deveria estar preocupado só com Batseba. Nem com ele mesmo. Lembra lá no Salmo 51, Salmo 32, ele vai falar, eu pequei contra ti. Gente, isso aqui é um homem segundo o coração de Deus. Quantas, vamos trazer para a gente, quantos dos seus pecados você já reconheceu imediatamente? Foi assim, pequei contra ti, Deus. Às vezes nos desculpamos com os outros, pedimos perdão para os outros e a nossa relação com Deus vai continuar. Continua assim, parece que não afetou a minha relação com Deus. Eu trato com as pessoas. Davi, ele foi tratar com Deus. E ele não só trata com Deus, mas ele se sujeita à disciplina que ele chama de justa. Difícil isso. A disciplina para um rei era pesada. Mas ele entende, ele fala, eu pequei contra o Senhor e os teus juízos são justos. Difícil isso também. Às vezes eu me sujeito aqui, eu reconheço, mas eu não quero pagar o preço, eu não quero arcar com as consequências. Isso eu entendo também, que é o homem segundo o coração de Deus. Aquele que busca fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Eu tenho vontades que são realizadas? Sim. Mas o meu desejo de agradar a Deus é maior. Esse é o líder que nós queremos ser, precisamos ser. Esse é o líder que devemos ter como igreja aqui. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. É que a sua vontade é deixada de lado em detrimento da vontade de Deus, que é mais importante. Está aqui parte do que a gente está conversando. Homem quebrantado e arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é o desejo, esse é o anseio dele. Ele sabe que isso não é ele que vai produzir. Deus, faça na minha vida isso aqui. Observe mais para o final do Salmo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Diferente de Saul foi confrontado por causa da desobediência. Deus não está interessado no seu sacrifício. Você tem um coração rebelde, desobediente e obstinado. Deus despreza isso. Já com Davi está falando, Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito. Isso alegra o coração de Deus, se eu posso usar essa linguagem. Salmo 39, olha a disposição dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, ele reconhece que o seu coração tem a inclinação para o mal, tem o potencial de fazer o mal, de escolhas erradas, movido pelas emoções, movido pelo conhecimento, movido pela ameaça, por uma série de questões. Mas ele fala, sonda e corrige, sonda e endireita, sonda e me traz para o lugar correto. Você busca isso? Vamos lá. Coração confiante e dependente de Deus. Olha aqui, que fantástico isso aqui. Saul era o cara que estava dependendo muito mais da sua própria força. Ele achava que ele podia. Vou lá, vamos fazer. Olha Davi. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Percebe? Um coração, a dinâmica do coração, afeições, que ele sente, ligado com o conhecimento que ele tem de Deus. Meu coração está em paz, mesmo que esse mundo desabe. Pode vir o exército mais forte, a minha confiança está no Senhor. Ele conseguia fazer essas conexões. Meu conhecimento, as minhas emoções e as minhas decisões. É isso que eu estou querendo trazer para nós. Essas áreas na minha vida, elas estão interligadas e eu preciso cuidar de cada uma delas, para que eu caminhe em retidão, para que eu tenha esse coração segundo o coração de Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. A gente vê aqui a exultação, o temor dele. Preparado está o meu coração, Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Então ele demonstra esse envolvimento com Deus com intensidade. Tá? Era esse o líder que Deus colocou cuidando do povo. Coração íntegro na liderança, vamos lá. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Vou passar aqui um pouco mais rápido o próximo texto também para eu conseguir chegar em Salomão. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, olha que interessante agora o conselho para Salomão. A referência foi quem? Davi. Se você andar comigo como seu pai andou, com inteireza de coração e com sinceridade, o coração segundo o coração de Deus, para fazeres conforme tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e juízes. Ele está falando, olha, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, o reino vai ser abençoado, aqueles que estão sob a sua liderança serão abençoados.
no seu processo de exercício de liderança na igreja, ou numa busca, né, por envolvimento com liderança, lembra disso aqui. Tá? Se o seu coração for inteiro, sincero, inclinado e disposto a obedecer a tudo, aí lembra lá, volitivo, eu não quero, mas eu decido obedecer. Eu decido obedecer. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 8. Decidiu Daniel firmemente no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A comida estava vindo, mas ele já tinha decidido previamente, eu não vou me contaminar. A minha vontade sendo colocada aqui. Tá? Então, decida com antecedência que tipo de líder você quer ser. Tá bom? Alguma observação, alguma questão de Davi que você queira colocar? Senão eu quero finalizar com Salomão. A questão da fidelidade dele também. Ele era criado de Deus, ele foi fiel também a Saul. Ok. A fidelidade dele a Saul era por causa da sua fidelidade a Deus. Ele teve, vamos lembrar, bem lembrado aqui. Por causa do temor que ele tinha a Deus, por causa da sinceridade do seu coração, do seu espírito adorador, e tudo isso, cara, preservou Davi de uma série de besteiras na vida. Quando ele mosqueou, né? Quem pensa está de pé, cuide para que não caia. Quando ele descuidou, ele fez um monte de besteira. Mas enquanto ele estava ali bem alinhado, ele não alimentou o seu coração com vingança, teve a oportunidade, pôde matar Saul, ele não fez isso, pôde se vingar de várias maneiras, não só de Saul, mas de várias pessoas. O coração dele estava blindado aqui, pela relação que ele mantinha com o Senhor. Não é pelo que os outros falavam dele, não é pela posição que ele foi colocado, não. Pela relação que ele mantinha com o Senhor. Aí mesmo quando ele faz aquele mapa, né, o filho da rispa, né? Aí ele entende que ele fez errado também, né? E aí ele pega o filho de Jonatas, né? E vai para casa dele. Né? Ele está disposto a honrar o nome de Deus além do que humanamente precisaria. Posso colocar assim. Mas vamos lá, o último exemplo aqui é Salomão. E eu estou atribuindo aqui como um coração dividido. É o cara que é uma incógnita assim também. Você fala, puxa, é um misto, né? O cara mais sábio e ao mesmo tempo, aparentemente, o rei, um dos reis mais... que lhe falta conhecimento em alguns momentos, né? Curioso isso aqui. Mas o que eu coloquei aqui sobre Salomão que está bem alinhado com o que vocês colocaram também? Gente, isso aí que vocês estão recebendo é a avaliação do curso, então obrigado quem já soltou aqui, Fernando, soltou para mim, eu falei, lembra de passar isso aqui. Coisa bem simples, você preenchendo ajuda muito a gente no nosso processo de organização da escola bíblica, tá? Coloquei sobre Salomão um coração que começou buscando a sabedoria e a Deus, começou do jeito certo. Tá? Saul começou do jeito certo? Sim. Terminou do jeito errado? Sim. Davi começou do jeito certo e aparentemente terminou do jeito certo. Salomão começou do jeito certo. A gente percebe aqui em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E aí ele fala, dá pois ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, portanto Salomão pedira isso. Então, ou seja, um desejo nobre, da sabedoria, conhecimento para julgar o povo com retidão, para julgar corretamente o povo. Um coração que buscou a sabedoria no Senhor. Todo Israel ouviu o juízo que dera ao rei e temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Lembra Provérbios? O que Salomão escreveu sobre a sabedoria? Onde ela começa? Temor ao Senhor. Me parece que por um bom tempo na vida de Salomão havia temor. Aí talvez por algum momento perdeu-se esse temor e depois no final resgata-se esse temor. Tá, então ele entendia a importância do temor e dessa relação a Deus para aquilo que ele tinha pedido. A sabedoria ela não viria simplesmente do nada, mas seria fruto dessa relação com Deus. Sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Talvez olhando para toda a sua história, para toda a sua experiência de vida como rei, as suas escolhas certas e as suas escolhas erradas, ele entendeu o que é esse coração. Ele fala, isso aqui é algo extremamente importante na minha vida. Eu não posso me esquecer, eu não posso desprezar, eu não posso titubear. E a gente vê aqui também um coração que é dividido e seduzido também pelo pecado. Assim como Davi teve seu coração seduzido pelo pecado, Salomão, coração seduzido pelo pecado.
E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor. E eu gosto, tem uma versão, acho que é a Revista Atualizada, que vai falar, talvez a NVI traga assim também. O seu coração já não era todo do Senhor. Olha que interessante. Houve parte, o seu coração foi meio que fracionado e ficou meio dividido ali. Isso aqui é do Senhor, isso aqui não, isso aqui é, isso aqui não. Por alguma razão, ele permitiu isso entrar no seu coração. E começou com ignorar um princípio de Deus. Qual foi a ordem dada? Você pode ter agora. Não, tenha cuidado com a influência feminina. Tenha cuidado com as mulheres na sua vida. Não que as mulheres em si seriam uma má influência, mas o potencial que toda a sua bagagem cultural, toda a bagagem que eles tinham de adoração, de idolatria, viria junto no pacote. Tá? Então Deus estava, na verdade, protegendo o coração de Salomão ao proibir algumas questões. E nem sempre, pegando para a praticidade da nossa vida, nem sempre a gente entende e aceita as proibições de Deus. Está olhando para o nosso bem. E Salomão, de repente, ele só poderia ter argumentado para si mesmo, isso não vai acontecer. Eu sou o cara sábio, né? Eu pedi sabedoria para Deus, eu sou sábio. Mas ignorou o princípio e a orientação de Deus, está aqui. O seu coração se tornou dividido. Eu acredito que sim. Quando ele, acho que eu coloquei, talvez, espero ter colocado. Quando ele fala de tudo que eu falei para vocês, tem algo que é mais importante. Guarda isso aqui. Ele aprendeu alguma coisa. Tá? Então, de todas as pisadas na bola dele, de todas as escolhas equivocadas que ele fez, ele aprendeu a lição. Por isso que eu coloquei aqui que ele provavelmente teve as suas pisadas na bola, mas terminou bem. Começou bem, pisou na bola, escorregou e voltou. Tá? Era o costume pagão daqueles povos. Mas e o zelo principal também com relação ao que viria culturalmente falando para dentro do reino. Primeiro para ele, percebe? Primeiro era cuidado com ele, porque você como líder, aquilo que vem no seu coração, aí vai mais um princípio de liderança para a gente é importante no nosso coração. Aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo e as brechas que eu deixo não afetam somente a mim como líder. De alguma maneira vai passar para os meus liderados. Deus está falando para ele, olha, seu coração vai ser levado e o reino todo vai estar aberto para a idolatria. Tá? E eu prometo com vocês que eu acabo aqui em 5 minutinhos no máximo. Tá? Mas se você precisar sair, fica à vontade. 1 Reis 11, versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Ele deixou de seguir como deveria seguir. Ele abriu mão de algo que era essencial. Seduzido pelo pecado, vai lá, amou várias mulheres, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, repetindo o texto aqui, né? Eclesiastes 2, versículos 10 e 11, 11 e 6 eu repeti aqui também. E tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei. Olha, a gente fala, quando eu leio isso aqui, a gente fala, cadê a sabedoria de Salomão? Onde ele enfiou isso aqui? É verdade, onde ele enfiou a sabedoria nessa fase da vida dele? Então, gente, por isso que eu falo, às vezes a gente está bem com Deus. Se eu estou bem com Deus, eu não posso baixar a guarda, eu preciso zelar para continuar bem. Não aceita. Faltou problema. Tinha muita coisa, né? Estava sobrando de tudo. Tá aqui, ele fez o que era mal. Tá, mas aqui eu vejo realmente o... Você que falou. Eclesiastes 12, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é este. Teme a Deus, ou seja, você ouviu um monte de coisa boa, você ouviu um monte de história ruim sobre a minha vida, os meus questionamentos acerca do valor da vida, né? Geração vai, geração vem, você lê Eclesiastes, você começa a falar assim, bom, esse cara está me deixando até mal de ler isso aqui, né? Uma coisa, a vida não tem sentido, mas aí ele chega a essa compreensão de tudo que tem se ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo, toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse é um princípio que eu tenho que pegar para mim como líder, como servo, como filho de Deus. De tudo que eu deixo entrar no meu coração e fazer parte da minha vida é tema a Deus e guarde os mandamentos. Teme a Deus e guarde os mandamentos. Aquele que me ama, quem que é?
Ou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Está relacionado com isso aqui. Tá? O meu amor é fruto do meu temor a Deus. Tá? A conclusão dele também, olha, tudo é sem sentido sem Deus, mas com Deus presente na nossa vida, isso faz sentido. Tá? E eu quero terminar lembrando esse texto de Samuel. Passei aqui. Dois versículos para eu fechar com vocês. Esse texto de 1 Samuel 12, 24. Somente temam ao Senhor e sirvam fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. A orientação para o povo. Temam a Deus. Sirvam ao Senhor. Considerem. Traga a memória. Coloque seu coração para funcionar adequadamente. Conhecimento, emoção, decisão. Traz tudo isso junto para tomar as decisões corretas. Traz isso tudo junto para equilibrar as emoções. Deus, me ajuda. Encha a sua vida com conhecimento saudável. Por quê? Porque de tudo que você deve guardar, de tudo na sua vida, o que é mais importante é o seu coração. Tá ok? Que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos possibilite nos tornarmos esses líderes segundo o coração de Deus. Tá bom? Eu quero orar com vocês agradecendo por esse tempo. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de olhar para a sua palavra, olhar para esses exemplos e sermos confrontados com as nossas práticas, com as nossas escolhas, com aquilo que a gente realmente tem permitido fazer parte do nosso coração. Clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Corrija as nossas falhas, corrija as nossas imperfeições. Que o meu coração, o coração dos meus irmãos seja realmente inclinado para Te buscar, para Te conhecer, para Te obedecer. Que as nossas decisões, ó Deus, sejam tomadas previamente de primeiro agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor muito mais do que a nós, muito mais do que aos outros. Livra-nos, ó Pai, das escolhas erradas. Traga a Tua palavra à nossa mente, nos confronte, corrija os nossos passos, Pai. Clamamos a Ti por isso. E que cada irmão aqui que já exerce uma função de liderança, ou que tem se preparado para exercer uma função de liderança, seja acima de tudo preparado e capacitado pelo Senhor, Pai. Para que sejamos homens, mulheres, que amam, que temem, que obedecem os Teus mandamentos, os Teus ensinos, e que orientam o Teu povo de acordo com a Tua palavra também. É em nome do Teu Filho que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.